ó, Pedro voltou a marcar, hein? 11 jogos, 5 como titular, 5 gols e 2 assistências. Inclusive, está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti. Negociação avançada por mais 3 contratações no Flamengo. Na realidade, o Wendel, vamos falar sobre isso, bastidores da vitória do Flamengo ontem diante da equipe do Botafogo da Paraíba. O Flamengo, mais uma vez, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Tem um botão aqui embaixo. Clica aí em inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Faz o Pix, CBF. Pois é, o Flamengo garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e garantiu uma premiação milionária com essa situação. O Flamengo embolsará cerca de 3 milhões e 600 mil reais pela vaga na próxima fase. Evidente, não é lá, nossa, que dinheirão. Ué, Pedrão, me manda uma milha então, ué. Não, tô falando para Flamengo, não é muito dinheiro de fato, mas lógico, conforme o Flamengo for avançando, se avançar das oitavas para as quartas, das quartas para a semi, da semifinal, campeão, aí vai virando uma quantia robusta de dinheiro por conta do direito de transmissão. Isso é dinheiro da televisão, não é premiação, porque quanto mais jogo tem transmitido da Copa do Brasil, mais dinheiro o teu time naturalmente ganha. Isso aí é uma conta evidente. O Flamengo não tem como prioridade a Copa do Brasil, mas, meu amigo, eu já falei, esse negócio de prioridade vai até a página 2. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Flamengo está proibido de perder para o Palmeiras jogando dentro do Allianz Parque. Porque senão a vantagem vai para 7 pontos. E aí, meu amigo, eu sei que é início de Campeonato Brasileiro, mas já é uma vantagem muito grande que o time de São Paulo vai colocar em cima do Flamengo. Então vai avançando, Libertadores, vai avançando na Copa do Brasil, se demole aí, meu amigo, brasileiro já foi pro escafundel, não pode dar mole. Flamengo, lógico, é o grande bicho-papão da Copa do Brasil, é o time mais tradicional nessa competição, apesar de não ser o maior vencedor Cruzeiro com 6, o Flamengo tem 5, chegou a 10 finais, e é a 9ª vez seguida que o Flamengo avança às oitavas de final da Copa do Brasil, meus amigos. A ver quem o Flamengo enfrentará. Vai acontecer um sorteio na CBF, quando passar essa confusão toda, tá elegendo um novo presidente, o Ancelotti vai ser apresentado na próxima segunda-feira, não vai ser nem na sede da CBF, vai ser num hotel na Barra da Tijuca, parece que tá tendo obra, reforma na sede da CBF. Então, quando posso, que só depois do Mundial a gente deve ter esse sorteio aí das oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? E ó, Pedro voltou a marcar, hein? 11 jogos, 5 como titular, 5 gols e 2 assistências. Inclusive, está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti, a ver se Pedro vai figurar entre os convocados, né? A lista final dos 23, 26, enfim, de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, que vai ser conhecida por todos os brasileiros e o mundo, da imprensa italiana, né? Nossos amigos da Itália também estarão lá para cobrir a apresentação do técnico da seleção brasileira. Cara, ó, foi um jogo treino pro Flamengo. Foi um jogo treino, o Flamengo, em poucos minutos do primeiro tempo, liquidou a partida. Era para ter liquidado lá, perdeu muitos gols e venceu em função do gol do menino Joshua, que ontem não entrou. Entendi. Botou o Juninho, respeito o Juninho, mas até agora não entregou. Dá para ter colocado o Joshua? Acho que dava, mas não entrou. O Flamengo resolveu a parada no início do jogo e depois relaxou. Eu entendo que o Flamengo relaxe. 3-0, 4-0 no agregado, em cima de uma equipe fragilizada que estava poupando alguns jogadores por conta de confronto pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Parece que vai enfrentar o Retrô. Retrô, aliás, que eliminou o Fortaleza, hein?
Fortaleza caiu fora da Copa do Brasil, foi eliminado pela equipe pernambucana pelo Retrô, né? E já sabia que ia ser eliminada, foi no Maracanã, fez até uma partida digna. Flamengo relaxa, toma um gol bobo, a linha defensiva não pode dar aquele mole. Entretanto, para mim, o maior culpado foi o Matheus Cunha, que saiu que nem um louco. Pra quê sair do gol daquela forma? Já estava chegando a cobertura. No máximo que ia acontecer era o Henrique Dourado finalizar sob pressão do defensor que já estava chegando. Aí sai do gol que nem um louco tentando desarmar, parecia ter um líbero. Tá achando que é o Manuel Neuer? Aí acabou dando aquele mole, o Henrique Dourado foi lá, fez o gol, não comemorou, respeitou o Flamengo, ele mesmo havia dito que não comemoraria, em função do que ele fez no Flamengo, né? Foi contratado pelo Flamengo, ajudou o Flamengo com alguns gols ali naquele ano de 2018, né? No finalzinho do ano de 2018, início de 2019 ele ajudou, fez até gol de bicicleta no Flamengo, lá em Volta Redonda, estreia do De Arrascaeta, do Gabigol, tá? Eu lembro desse jogo. No segundo tempo, o Flamengo desmobilizado, faz o 4-1, gol de cabeça de Everton Cebolinha, o Felipe Luiz começa a encher o time de garotos corretamente. É esse tipo de jogo que tem que dar minutagem. Achei até que deu pouca, achei que poderia ter entrado o Joshua, achei que poderia ter entrado o Pablo Lúcio, mas preferiu dar minutos ali pro Juninho e companhia, né? Entrou o menino lá, camisa 61, o João Alves, entrou ali na volância do Flamengo, pôde adquirir um pouco de experiência, e depois acabou que, numa afastada de bola do João Vitor do escanteio, a bola sobrou na entrada da área, de primeira fora da área, acho que até que teve um desvio, o Pablo Alves, né, o menino lá do Botafogo da Paraíba, botou no cantinho, achei até que foi mérito dele, tá? Ele acertou um chute de rara velocidade, poderia, evidente, ter alguma cobertura ali para pelo menos bloquear o chute, mas o time também ali na altura do campeonato, tá, gente? Tá 5-1 esse troço aqui, entendeu? Agora, quem tá no banco tem que... Porque senão, meu amigo, inclusive, o Lohan entrou ontem. Depois de 189 dias afastados, ele entrou, jogou bem, jogou pro time, foi coletivo, correu atrás de bola, não tava fominha, teve até uma finalização de cabeça, teve um chute de fora da área, gostei bastante do que o Lohan apresentou na partida de ontem, tá? Se for esse Lohan aí começar a maturar, evoluir entre os profissionais do Flamengo, eu quero. E acho até que depois vai até valer mais dinheiro. Só não pode achar também, depois de começar a fazer gol, isso e aquilo, que é a última bola do pacote. Porque é aí que caiu o erro. Inclusive, o Felipe Luiz comentou sobre isso na entrevista coletiva e falou: falei do Lohan em 2 perguntas na outra coletiva e uma antes do jogo. E falo o mesmo que falo sempre. Falem em campo. Não importa se tem 16, 17, 36, 37... Quem tiver melhor vai ter minutos. Lohan está muito bem no sub-20, hoje teve minutos. Foi bem, gostei dele no jogo, disse o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Ele disse que tá vendo tudo. Tá atento ao que tá acontecendo. Mas tem algumas situações que eu acho que ele não tá vendo, não. Que eu vou comentar aqui no vídeo ainda. Para mim, o melhor em campo foi o Varela. Desempenhou muito bem o papel na lateral direita, fez gol, deu assistência pro gol do Everton Cebolinha. Isso é importante, dar confiança pro jogador. É ele que vai ser o titular no confronto diante da equipe do Palmeiras. Não tem o Wesley porque tá suspenso por conta do cartão amarelo que ele tomou diante da equipe do Botafogo. E é bom que dá confiança, dá moral para ele enfrentar a equipe do Palmeiras. Gostei também do Danilo, que quando foi perguntado ali no intervalo sobre seleção brasileira, mandou-lhe o papo reto. A seleção hoje conta 0 ou menos. O foco é aqui no Flamengo. É isso, cara. Com todo o respeito a todo mundo, eu nem sei quem foi o repórter que perguntou o Danilo, mas, cara, tá no meio do jogo, tá no intervalo, seleção brasileira, que se dane, rapaz. O que importa é o Flamengo, é a vitória do Flamengo, é o gol que ele fez ali, pegando a bola sobrou, ele mandou pro fundo do barbante. O importante é o Flamengo ali. Depois, pense, seleção brasileira, vai ter aí data FIFA contra o Peru, Equador, sei lá quem o Brasil vai enfrentar, entendeu? Aí vai ter Ancelotti. Ih, rapaz, vai ter muito tempo pra falar de seleção brasileira. Mas ali, cara, eu acho que ele foi bem, né? Não achei que ele foi muito... foi grosso, foi ríspido. Não achei, ele foi sincero. Eu gosto das entrevistas do Danilo por isso, porque ele é sincero e ele manda o papo reto. Eu gosto muito de jogador que manda o papo reto, não fica só ali de media training, entendeu? E dando resposta pronta. Acho que ele tem
muita personalidade. Se sentou o sarrafo também, disse que é uma vergonha que está acontecendo aí, enfim. Pedro também falou ali na saída do campo e comentou: muito feliz por voltar a jogar os 90 minutos pela primeira vez. Mais um passo dado nesse retorno. Estou me sentindo cada vez melhor fisicamente, cada vez mais perto dos 100%. Pedro também comentou que espera receber mais minutos, entretanto, disse que não é um problema ficar no banco de reservas, que se isso for o melhor para a equipe, ele fica no banco de reservas, e aí eu acho que é uma grande dúvida para o jogo diante da equipe do Palmeiras, gramado sintético. A gente sabe que os médicos detestam gramado sintético por promover lesões aos jogadores, segundo alguns estudos. O Pedro está voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior, a ver se ele será utilizado nessa partida diante da equipe do Palmeiras. Eu acho que ele tem que estar em campo. Pedrão, mas se tem um atacante que os zagueiros, que o Abel Ferreira, que o Palmeiras tem medo, é do Pedro. Ele não tem medo do Juninho. Todo respeito ao Juninho. Ele não tem medo do Joshua, que tá começando agora. Tem medo do Bruno Henrique? Tem medo do Bruno Henrique. Só que esse nosso Bruno Henrique tá meia bomba. Né? Acho até que por conta do que ele tá vivendo na vida pessoal dele. Agora do Pedro, ele se borra na calça. Não à toa, a dona Leila Pereira queria pagar 20 milhões de euros à vista pelo Pedro outrora. Então a gente tem medo do Pedro. Ah, mas só por isso que vai botar ele em campo? O Flamengo vai ter que ser eficiente. Porque vai enfrentar uma equipe extremamente eficiente que não vem jogando essa bola toda. O Palmeiras tem mais resultado do que desempenho, tá? É um time que tem mais facilidade jogando fora de casa do que dentro. Você pode pegar isso durante a temporada. E geralmente, desde 2017, o Flamengo não havia perdido lá no Allianz Parque. Perdeu com o Tite por 1-0 quando foi pela Copa do Brasil, mas mesmo com esse resultado, o Flamengo eliminou o Palmeiras. Então eles têm dificuldade. Apesar, ganhou do Flamengo, lá, Libertadores, coisa e tal, mas eles têm dificuldade quando enfrentam, historicamente isso, desde 2017, eles têm dificuldade quando enfrentam a equipe do Flamengo. E o Flamengo precisa utilizar disso para tentar, no mínimo, pelo menos, o empate, que não acho que é um resultado ruim. Eu sei que a Pedrão, a obrigação é ganhar, mas se sair que nem um louco para ganhar o jogo, não tô dizendo que tem que ficar recuado. Se sair que nem um louco para ganhar o jogo, perder, meu amigo, significa ter o Palmeiras a 7 pontos. Empatar é 4. Ah, ganhar é só 1, Pedrão. Mas tem que... O Felipe Luiz, ele vai ter que tirar um coelho da cartola, porque não sei se o Pulgar vai estar até lá, se o Alan vai estar até lá, o De La Cruz não vai estar. O Plata não vai estar. Então, tem baixas significativas no Flamengo e o Palmeiras está praticamente inteiro. Então não vai ser pau a pau. Então, o Felipe Luiz, ele vai ter que ser estrategista nesse jogo diante da equipe do Palmeiras, tá? Pelo menos eu penso dessa forma, beleza? Ó, segundo Mauro César Pereira, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi essa informação aqui, mas vamos lá. Perguntei a uma fonte rubro-negra por que Ryan Lucas nem relacionado costuma ser, mesmo com tantos desfalques no meio de campo. A resposta: tem perfil diferente do que o Felipe Luiz gosta. Seria um bom jogador para outras formas de jogar. Como assim? Para mim, o Ryan Lucas é o melhor meio-campista, com todo respeito aos outros, também igual do Pablo. Para mim, os dois melhores é o Ryan Lucas e o Pablo Lúcio. Ele relacionou o Pablo Lúcio para o jogo de ontem e não botou para jogar. O Ryan Lucas, para mim, é um dos melhores meio-campistas que tem na categoria de base do Flamengo. Meio-campista no estrito senso da palavra. Meio-campo, desarma, arma, vai para combate, joga aéreo, tudo. Muito bom jogador. Não é relacionado. Ah, porque não tem as características? Como assim não tem as características? Eu não consigo compreender o que é. Ele é igual ao Alcaraz? Olha, eu até fui a favor da venda do Alcaraz porque eu já vi ali que não é render no Flamengo. Entretanto, o Flamengo está sem meio campo, gente. O meio campo do Flamengo está destruído. Tem aí o Gerson, que joga aberto pela direita, nem sempre joga pelo meio do campo. Tem o De Arrascaeta, que não é volante, é mais um meio armador. E tem o Everton Araújo. Então tem que buscar na categoria de base, meu amigo, porque senão vai botar quem para jogar diante da equipe do Palmeiras? Os meninos lá na época do problema lá que teve, da doença, não tiveram que entrar? Então, meu amigo, vai ser o jeito, porque não tem meio do campo. Acho até que são superiores ao Everton Araújo, inclusive. O Pablo Lúcio e o Ryan Lucas. A diferença é que o Everton Araújo tem mais rodagem, aí complica.
Mas por que não deu rodagem pros garotos? Né? Nesse jogo aí que teve contra o... Acho até que eles são superiores ao João Alves. Tá? Todo respeito ao João Alves. Não tô falando que ele é ruim. Tá? Bom, avançando aqui, o Felipe Luiz comentou sobre a partida diante da equipe do Palmeiras na entrevista coletiva e falou: temos 4 dias para recuperar para o jogo contra o Palmeiras. O Arrascaeta não tinha condições de jogo no domingo, mas hoje sim. Pedro está cada vez mais pegando ritmo e entrando em forma para ajudar os companheiros, falou. E também comentou sobre a situação de poupar. Às vezes é inevitável. Não gosto de poupar, não é do meu perfil, mas às vezes é inevitável. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, escolhi o que eu tinha de melhor, porque são todos adversários difíceis. O Central Córdoba mesmo, vocês disseram que era muito fraco e veio aqui e ganhou da gente dentro do Maracanã. É por responsabilidade sua, porque de fato, comparável ao Flamengo é fraco, assim como o Botafogo da Paraíba também é fraco. É lógico, o Central Córdoba é superior ao Botafogo da Paraíba. E poupou porque tinha que poupar mesmo. A hora de poupar é esse jogo aí. E passou o carro. Passou o carro mesmo poupando. Agora, vai ter que ter gás para correr no domingo. Às 4 horas da tarde, no sábado de manhã, já tô pegando o carro, já tô partindo para São Paulo para fazer a cobertura da chegada, transmissão, aquela coisa tudo que vocês já sabem, beleza? Pessoal, o zagueiro do Lille, o Alexandro, que já foi das categorias de base do Flamengo, falou em entrevista lá ao Gabriel Orfão, do Paparazzo Rubro-Negro, que pode cravar que ele um dia vai voltar ao Flamengo. Entrando no assunto dos reforços, antes da partida diante da equipe do Botafogo da Paraíba, José Boto deu a seguinte entrevista à Flamengo TV. Vai abrir uma janela em junho para as equipes que vão para o Mundial. Só deixar aqui para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado. Temos os alvos identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazerem um elenco ainda mais forte do que já é. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com esses jogadores que queremos e qualquer nome ventilado pode prejudicar as negociações. Entretanto, tem Wesley do Al Nassr, Pedro do Zenit, ponta também, o Flamengo quer contar com a contratação de 2 pontas, um meio-campista, tá? Se fala muito em Wendel, que não vai mais pro Botafogo, e o Jorginho. O Flamengo quer 2 pontas, um meio-campista e um volante, tá? Ou seja, o Jorginho e mais 3. Pra fechar, pra passar a régua e seguir a temporada. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto, saudações rubro-negras. E agora, depois dessa vitória suada, o Flamengo não tem tempo pra respirar. Porque o próximo confronto é contra ninguém menos que o Palmeiras. É isso mesmo. E a pergunta que fica é, será que esse time tá pronto pra encarar um dos adversários mais casca-grossa do Brasileirão? Porque uma coisa é ganhar no sufoco com o apoio da nação no Maraca. Outra é encarar o Verdão, que vem mordido, querendo mostrar que ainda manda no futebol brasileiro. Só que tem um detalhe. Esse Flamengo, quando joga pressionado, é quando ele mais cresce. E depois do discurso do Felipe Luiz e dessa vitória larga, parece que acendeu uma faísca. E se virar fogo? Aí segura, porque o Mengão vai vir com sangue nos olhos. Então já comenta aí. Tu acha que o Flamengo vai dar uma resposta de verdade contra o Palmeiras ou vai pipocar mais uma vez no jogo grande? Quero saber a tua opinião. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho porque essa semana promete ser quente. E aqui, você vai ficar por dentro de tudo. Nos vemos no pós-jogo. Seja pra comemorar ou pra cobrar. Porque no Flamengo, irmão, não tem meio termo. Tamo junto!